bem? Oi, eu sou a Isa e bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje, eu queria contar um pouquinho do que eu tô pensando na minha cabeça, sabe? Não sei se são os meus pensamentos intrusivos mandam mais alto, mas né? Ultimamente eu tenho pensado muito em como a época de antigamente era melhor que a nossa. Eu não sei se vocês estão pegando a visão assim do jeito que eu estou pensando, mas atualmente parece que o mundo tá perdendo a cor de um certo jeito, sabe? Se você for olhar para pessoas atualmente, vão sempre estar se vestindo com as mesmas cores, as mesmas coisas, tudo igual, praticamente, em partes. Claro que tem gente que se veste de um jeito totalmente diferente, coloridaço, e eu não julgo. Eu queria poder me vestir assim um monte de vezes, mas acontece que isso chama muito atenção. Mas eu vejo que antigamente era um pouquinho mais diferente. É claro que tinha muita gente que usava mais, como eu posso dizer, as roupas que a gente usa hoje, mas também tinha muitas mais pessoas que usavam roupas coloridas e um tanto chamativas de um jeito bom. Não sei se vocês estão me entendendo, mas né? E às vezes eu sinto falta de ver isso. Ultimamente eu tenho no YouTube mesmo, tem aparecido na minha For You do YouTube só coisas dos anos 2000, ou melhor falando, de várias épocas passadas onde era muito mais diferente. E às vezes eu sinto como se 2026 hoje, ou não sei o ano que você estaria assistindo, um ano mais apagado, de certa forma. E sabe o que eu tô vendo? É que isso sufoca um pouco as pessoas que querem ser diferentes de um modo geral, como artistas. Sabe quando você quer que a sua mochila remeta a coisas que você gosta, como animes ou mundo torajo, digamos assim? Você coloca bottoms e enche ela, decora ela e faz com que ela fique totalmente colorida. Você quer ser diferente de um certo modo? Isso é normal. Pode não parecer, mas é sim. Eu, inclusive, esse ano, tomei um pouquinho de atitude e falei, não, eu quero me destacar do meu jeito. Em vez de continuar com uma mochila preta sem graça, ou de pegar uma mochila super coloridona, eu decidi estilizar o meu uniforme de jeito que ficasse bom, mas que ficasse, de certa forma, a minha cara. Com coisas que eu gosto e com coisas que eu amo. E eu escolhi uma bolsa cargo. Uma bolsa cargo verde, muito linda, inclusive. Eu amo minha bolsa. E sabe o que eu tenho notado? É que a cada dia mais eu encho ela mais de chaveiros e coisas coloridas. Esses dias, o sargento da minha escola, pra quem não sabe, eu estudo num militar, então é bem complicado. O sargento da minha escola me parou no portão quando eu tava entrando e falou do porquê que eu ficava usando um monte de chaveiros na minha mochila, coisas que faziam barulho, ou até coisas muito coloridas e chamativas na minha mochila, porque ninguém mais usava assim esse tanto de coisa. E ele perguntou do porquê que eu queria tanto chamar mais atenção e não sei o que. Eu olhei pra ele e respondi, porque são as coisas que eu gosto e eu quero mostrar que eu gosto disso e que eu quero deixar minha mochila desse jeito. Ele falou pra mim, por favor, tirar os chaveiros da minha mochila. Primeiramente eu tirei os chaveiros, já que eu tava na escola e não vamos ir contra, né? Mas em casa eu olhei pra minha mochila e falei que ela parecia sem graça assim, os chaveiros.
e os bottoms. E sabe, parece mesmo. Porque não é a mesma coisa. Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho pra perceber que antigamente era mais colorido. E quando eu tava olhando pras roupas de hoje e comparando com algumas roupas de antigamente, essa semana inclusive eu tava me pegando os meus pensamentos intrusivos e acabei pensando nisso. Não sei se sou só eu que penso isso, mas parece que atualmente tá mais apagado. Parece que os chaveiros, as coisas que a gente usava que pareciam bregas antigamente e que atualmente a gente quer ser um pouquinho brega, mas não consegue. Porque as pessoas já têm ditado um padrão. Um padrão chato, sem cor, sem vida. E eu quero tentar mudar. Pelo menos me mudar de um jeito diferente. Eu sei que pode estar parecendo besteira para algumas pessoas, mas eu acho que os artistas vão me entender melhor. Sabe quando você quer decorar seu sketchbook? E você pega um monte de coisa colorida, papéis azuis e tudo o mais incrível possível. Pra você aquilo é normal, mas esses dias, inclusive, uma situação aconteceu comigo. Uma menina da tarde, já que eu vou pro contraturno, eu tava lá de tarde na escola, bem tranquila. Ela me parou e falou bem assim: "Ah, mas Isa, você gosta bastante dos anos 2000, né?" Eu olhei pra ela e perguntei: "Como assim? Não estou entendendo." Ela olhou pra mim e falou: "Ué? Seu sketchbook? Você não fez de anos 2000?" Eu olhei pra ela e pensei: "O quê? Não." Ela olhou pra mim e falou bem assim: "Como não, Isa? É azul brilhante e todo decorado desse jeito, é brega igual." Eu olhei pra ela e pensei: "Mas o quê?" Depois, parando pra pensar melhor, eu percebi que ela podia estar meio certa. Talvez eu tenha me inspirado um pouco, mas essas cores vibrantes remetem àquele tempo. Mas por que não remetem ao nosso tempo? E parece que muita coisa perdeu a cor. É uma mais reflexão que eu queria trazer mesmo. E eu tava um pouquinho sem ideia pro vídeo de hoje. Então, o que eu queria falar mesmo é que às vezes eu queria voltar no tempo e, sei lá, começar a olhar como a vida era antes da gente. E ver que a criatividade sempre tomou conta de muita gente. Seja no jeito de se vestir, ou pesquisar para fazer trabalho sem internet. E atualmente parece que com o celular na mão, a internet, a gente ficou menos criativo. E que isso é um problema, especialmente para artistas. E se você é artista e quer me apoiar desse jeito, quer fazer parte de uma, vamos dizer assim, de uma coisa que a arte pode se expressar de um jeito livre, se expresse, desenhe. Se você não é artista, faça colagens, se vista do jeito que você quer. É melhor, é mais colorido, é mais legal, de certo modo. E aqui eu encerro a minha fala. Até o próximo vídeo, quarta-feira. Beijos!